Agora, a urgência dá sentido aos dias. Foi-se o tempo de condicionar nossa existência a acontecimentos futuros. A pergunta é: até quando? É agora ou não será? Já não é possível esperar pelos abraços, pelos encontros, pela viabilidade tranquila do que antes era o experimento da liberdade. É urgente. E ser tomado por isso é estar vivo. E que bom! Estamos vivos, respiramos a plenos pulmões. O ar entra como no olho o mundo, como na boca o beijo, como nas mãos o alcance do gesto. E é ali, na fresta dos muros, nos espaços vazios, nas lacunas, ali habitam as perguntas. É também pelas frestas que um feixe de luz alimenta o que ainda espera para nascer. É urgente. Lutemos para encontrar o ponto de ruptura, a fresta, e diante dela, sem economia de afeto e presença, recobraremos a nossa integridade. Existir junto faz mais sentido. Estamos vivos, movidos pelo desejo de escuta. Se cada um de nós pudesse vestir-se de palavra ou corpo, imagem ou música, história ou vida vivida, e encontrar novas hipóteses, aí teremos feito da fresta um elo, uma rede de pertencimentos. E o espaço da cidade será outro. Será possível encontrar as histórias que esperam para serem contadas. Será possível encontrar com gente diversa e suas vozes. Será possível transformar literatura em direito. E cada habitante será nosso convidado para reaprender a sonhar. Quais histórias nos esperam? O que compõe o espaço de criação em São José do Rio Preto que nem sequer imaginávamos que existisse? Em 2021, a Companhia Apocalíptica de Teatro apresenta o Fresta, um festival literário multilinguagens, não competitivo e completamente online, que revela artistas da cidade e promove o intercâmbio com outros estados brasileiros, quiçá do mundo. São 65 horas de programação, 10 vertentes artísticas, 90 artistas selecionados e 80% mulheres. É ela, a cultura, que sempre será um lugar para onde voltar. A fresta, através da qual jamais esqueceremos quem somos e o que realmente importa. E nesse episódio do Fresta Sonora, a gente recebe Bruna Venâncio. Eu não vou falar muito dela, não. Vou dar um spoiler para vocês. Bruna Venâncio traz literatura, traz cinema e traz música. A gente vai conversar sobre um filme, daqueles filmes que, quando a gente assiste, boas perguntas começam a habitar os nossos pensamentos e o nosso coração. Sim, daquelas perguntas mobilizadoras que trazem reflexões importantes, interessantes, que nos conectam às outras pessoas. Tão curiosos? Querem saber que filme é esse? Bom, só posso dizer que ele tá no Netflix. Então vem com a gente, ouve esse podcast, depois assiste ao filme e, principalmente, abra seus ouvidos, porque além de uma boa conversa, hoje tem música. Gente, a gente recebe agora a Bruna Venâncio, que vai conversar com a gente sobre feminismo, sobre cinema e umas cositas mais. Bruna, seja bem-vinda, querida. Oi, Chiara, tudo bom? Tudo jóia. Bruna, antes de fazer uma apresentação detalhada sobre você, eu, como boa contadora de histórias, gosto muito e me interesso em ouvir como é que as pessoas se autodefinem, seja um pouquinho contando sua história, seja fazendo uma audiodescrição. Faz sua audiodescrição para mim, Bruna. Conta para Ai, mim que legal. o que as pessoas veriam se elas estivessem frente a frente com você e me conta os caminhos que trouxeram você até o Fresta. Olha, eu acho que eu vou contar um pouquinho da minha história, assim, rapidamente. Eu sou redatora, eu trabalho hoje no mercado publicitário, mas eu também estudei literatura, fiz faculdade, né, de letras, fiz mestrado em literatura
e sou cantora também. E isso tem tudo a ver com o que eu vou comentar hoje, né, do trabalho que eu vou comentar hoje aqui com vocês. E porque, de certo modo, esse material que a gente está gravando aqui, ele faz meio que uma intersecção de tudo o que eu faço no meu dia a dia. E você perguntou, né, o que que a pessoa veria, né, se estivesse frente a frente comigo. Acho que veria uma pessoa muito apaixonada, tanto por literatura quanto por música, por formas de se comunicar com as pessoas. Então, acho que tem um pouquinho de cada elemento nesse trabalho. Certo. Bruna, conta para mim, quantos anos você tem e como é que você é? Você é alta, você é baixinha, você tem olhos brilhantes, você é a primeira filha. Mata um pouco a curiosidade, o contexto, assim, como se a gente estivesse vendo a sua vida por uma pequena fresta para conhecer você um pouco mais. Eu sou bem baixinha, tenho 1,53. Acho que é a característica que todo mundo percebe de cara. Eu sou morena, tô com cabelo comprido, mas eu sempre mudo meu cabelo, assim, o corte. Mas nesse momento ele tá um pouquinho abaixo mais ou menos abaixo do ombro, assim, ele tá comprido até. Eu tenho olhos castanhos e eu acho que eles brilham quando eu estou fazendo coisas que eu gosto. Assim, no geral, talvez não sejam tão brilhantes, mas quando eu estou falando das coisas que eu gosto, eu acho que brilham mais. E acho que é isso. Eu amei Tá essa ideia bem. de mostrar, de falar um pouquinho da gente como se fosse uma fresta. Eu amei, achei maravilhoso. É porque todo mundo tem, Bruna, de algum jeito, alguns segredos inconfessáveis. E antes da gente entrar no assunto que te trouxe até aqui, eu queria deixar as pessoas se aproximarem um pouco desses segredos indecifráveis, indescritíveis, indizíveis. Mas, bom, agora que você já se apresentou, conta um pouquinho para mim da relação que você vai falar do filme, do feminismo. Me conta um pouco o motivo que te trouxe até aqui e por que a escolha do tema. Tá. É, esse trabalho, ele acabou começando quando eu descobri a cantora que é tema desse filme, que também é uma peça de teatro, que é Ma Rainey's. Eu não sei falar muito bem inglês, então me desculpem aí os ouvintes que forem influentes. É, mas eu acredito que seja Ma Rainey's Black Bottom. E é uma história que fala sobre uma gravação de um álbum dessa cantora que é a Ma Rainey. E eu descobri essa cantora há muito tempo, pesquisando sobre outras cantoras, buscando saber. Eu sou cantora de blues, de jazz, canto rock também, e essa cantora é uma cantora de jazz das antigas, assim, de 1900 e bolinha. E pesquisando sobre essa cantora, eu descobri essa peça de teatro, eu li a peça de teatro, e mais recentemente, né, ela virou filme, tá aí na Netflix, como a voz suprema do blues. E o que me chamou a atenção nessa peça e, consequentemente, no filme, é que a gente vai assistir, vai ler, imaginando que seja uma história sobre essa cantora. A gente, né, vê o nome, né, o nome em inglês, imagina que seja a história dela, que seja uma história voltada para essa cantora. E a gente descobre que não, que na verdade ela não tem um personagem principal nessa narrativa. E isso me deixou até um pouco desconcertada, e eu fui procurar entender melhor por que essa história funciona dessa maneira. E eu vou continuar, tá? Vou seguindo daqui, você vai, você vai me Tô te parando se você. ouvindo, Tá, tô te ouvindo, Bruna. tá. E, consequentemente, na época que esse filme saiu, eu comecei a estudar teoria musical. Agora que a gente está em pandemia, né, a gente não está fazendo show, então eu estou aproveitando esse tempo para estudar um pouco mais de música, até para pensando em composições e tal. E eu estava estudando justamente a harmonia do blues. E aí, quando eu assisti o filme, me caiu a ficha do motivo pelo qual a Ma não é exatamente a protagonista. Na época, até pensei que fosse alguma coisa relacionada ao fato dela ser uma mulher negra,
de ser uma mulher bissexual, né, no contexto dos anos 1920 nos Estados Unidos, então profundamente racista, né, profundamente machista também. Mas estudando a harmonia do blues, eu entendi a estrutura dessa peça, né? É uma peça que tem vários personagens, a história é um dia de gravação, então, quando começa, tem o dono da gravadora e o empresário, e os músicos vão chegando. A Má chega depois, né? Ela atrasa um pouquinho. E é basicamente os músicos, a história toda do filme e da peça são os músicos conversando, os músicos falando de música, os músicos falando sobre racismo, os músicos falando sobre a vida deles. E eles são vários conflitos que surgem nessas conversas e eles nunca se resolvem. Eu vi muita gente reclamar do filme depois de ter assistido, né? Nossa, mas não acontece nada. Eles só ficam falando, falando, falando e nada acontece. A gente fica esperando o ensaio acontecer, o ensaio não acontece. A gente espera que, de algum modo, a Má se destaque ali naquele momento e isso acontece, mas não acontece tão bem. Então, assim, é uma história que não, você fica até em dúvida se tem um começo, meio e fim, assim, até o que acontece no final, né, no desfecho, é uma coisa que não resolve, assim, parece até que cria um outro conflito, é um conflito que cria outro conflito e é só isso. E aí, estudando um pouco da harmonia do blues, eu entendi o que essa peça significa. E aí, antes de dar até continuidade, eu queria só comentar uns trabalhos que eu li e que me ajudaram a entender também um pouco isso. Que Bruna, foi, Bruna, antes de você falar dos trabalhos, eu sim, vou contar um pouquinho a minha impressão desse filme, que vai muito ao encontro do que você está dizendo. A você assistiu, sensação que eu Chiara? assisti, a sensação que eu tinha é que a conversa entre os músicos e o que eles estavam vivendo era a própria cena do blues, no sentido da Isso, improvisação, no sentido dos instrumentos que vão conversando uns com os outros, no sentido muito bem, de uma música que, será que eu estou na pista certa, Bruna? De uma música certíssima. uma música que não se resolve, uma música que é em si aquele momento vivido intensamente entre as sonoridades, enfim. Eu fiquei com Matou essa a charada. sensação. Ai, meu Deus! E eu fiquei com uma outra sensação também, que o protagonista no filme é a própria história do racismo americano. Acho que Perfeito. isso que não se resolve é porque eu acho que ainda está resolvendo hoje no mundo, seja na América Exatamente. Latina, seja na Europa, seja nos Estados Unidos, seja na Índia. Essa pauta do racismo e do feminismo, ela está sendo discutida hoje ainda estamos naquela sala do blues, ainda estamos Exatamente. com os instrumentos todos colocados para que essa música se transforme em outra coisa, enfim. A E gente eu ainda fiquei está tentando tocar essa música e essa música não começa, porque não tem outro jeito, a gente não consegue resolver essas questões, né? total, e eu também fiquei com uma dúvida, eu queria perguntar um pouco para você sobre isso. Tá. Ah, já que você é cantora, que você canta blues, rock, eu observo muito a história do rock ser contada através dos ícones masculinos. Sim, E a história do rock nasceu também muito perto da história do blues, muito nesses Estados Unidos racista, muito com essa mesma origem, com essa mesma vertente, eu tenho a sensação. Então, eu queria que você sim. comentasse um pouco do nascimento do rock, e traçasse algumas relações com isso, antes de me contar e desvendar os segredos desse filme que é maravilhoso. A Voz Legal. Suprema do Blues. Tá na Netflix, gente, vejam, porque são interpretações incríveis. Inclusive aquele ator que fazia Pantera Negra, que agora me fugiu o O nome dele. Chadwick Boseman. Exatamente, ele faz um papel de uma delicadeza primorosa, assim. Sim, Então eu, vale eu muito a amei. pena. Eu também, Bruna, vale muito a pena ver. Mas fala um pouquinho para mim sobre isso, e aí depois eu quero te ouvir sobre esses outros caminhos, essas outras vozes, que pista que elas nos dão. Olha, Chiara, você sabe que ano passado eu fiquei muito incomodada com essa questão do lugar da mulher na música e eu comecei a ler um pouco sobre esse assunto. E eu identifiquei que acho que assim, desde o início da nossa história, as mulheres foram um pouco afastadas dessas funções, assim, que
não são bem vistas, vamos dizer assim, né? Que eu estava até comentando com o Lawrence que a arte ainda é muito... A gente não entende a arte como um trabalho, que a gente tem essa dificuldade, de modo geral, né? Não os artistas, mas a sociedade ainda tem essa dificuldade de enxergar a arte como um trabalho, como outros trabalhos que existem, né? E a mulher sempre foi um pouco afastada. As mulheres que entram nesse caminho, né, das artes, elas normalmente elas estão quebrando uma série de padrões, de estereótipos, né, e querendo mesmo encontrar o lugar delas até um pouco à força. A Má, ela faz muito isso, ela quer se colocar, né, nesse lugar de cantora e de alguém que comanda a sua própria carreira até um pouco à força, assim, a gente até se assusta um pouco quando está assistindo o filme. Mas eu sinto que, eu tenho a impressão de que ainda existe uma dificuldade de modo geral, das pessoas aceitarem, entre aspas, mulheres que estão na música, principalmente no rock, assim, eu sinto isso na minha pele. A gente tem que, se a gente não for muito talentosa, mas assim, acima da média, parece que a gente não está assumindo um lugar dentro daquele grupo musical, né? Sempre, quando a gente pensa em referências de grandes guitarristas, referências de grandes bateristas, sempre são homens que fazem parte do hall de grandes talentos. A gente ainda tem uma resistência muito grande de encontrar mulheres e de aceitá-las nesse espaço. As mulheres que fazem parte, elas estão quebrando mesmo muitas barreiras para estar lá. E eu acho também assim, que dentro da própria dinâmica dos grupos musicais isso fica difícil. Às vezes eu converso com amigas, eu não tenho filhos, por exemplo, mas eu converso com amigas que são mães, elas falam, olha, é difícil convencer a minha banda, o meu grupo musical, a estabelecer um horário de ensaio que eu possa participar, porque não é qualquer horário que eu posso. Eu tenho meus filhos, né? Eu tenho uma vida doméstica que toma muito tempo. Então, assim, as mulheres ainda têm esse background ainda de ter que cuidar da casa, né? E dos filhos. E sobra pouco espaço para você fazer outras coisas. Então, eu sempre acho assim que a questão doméstica ela precisa ser pensada para que as mulheres possam atuar com mais autonomia nas suas carreiras, assim, independentemente de qual seja. Mas a gente, até dentro assim das dinâmicas dos grupos, eu sinto essa dificuldade. Olha, Bruna, eu me lembro muito da mulher no rock sendo backing vocal. E me lembro muito de mulheres incríveis do blues, que foi, de alguma maneira, o precursor do rock, né? Está no caminho ali anterior ao surgimento do rock, numa Sim. cena em que existiam muitas mulheres negras fabulosas, cantoras Sim. incríveis, como Nina Simone, entre outras. E eu olho o rock agora, isso que você falou faz um sentido tão grande. Eu vejo mesmo as mulheres que estão dentro do rock fazendo uma coisa que uma grande amiga minha, feminista, que vai fazer parte de um outro podcast aqui no Fresta, ela diz que muitas vezes é preciso performar o masculino. A mulher está num contexto tão masculino que ela tem que performar o masculino. Então, ela tem que ser uma mulher masculinizada para caber no rock. Exatamente. Masculinizada não no sentido da opção sexual, enfim, né, que é um pouco o que a Má faz, né? Você que viu o filme, você vai entender, assim, ela tenta assumir esse lugar, assim, ela é até muito intransigente em alguns pontos, né? Eu vi as pessoas falando, gente, essa mulher é muito chata. Mas ela, qual que é o caminho que ela pode seguir num contexto em que ela não é aceita? Né? É difícil isso. Não, e muitas mulheres, para entrar em métiers masculinos, precisam se masculinizar no sentido de exercer poder, de um masculino ligado ao patriarcado mesmo, de fazer sua última palavra valer, de ser intransigente e de estar nesse lugar de liderança a partir dessa visão muito patriarcal, assim. É uma coisa que faz muito sentido. Agora, não só existe essa questão do feminino, mas também existe um apagamento de artistas negros, né? Sim, a Ma Rainey é uma dessas. Quem conhecia essa mulher antes desse filme? Ninguém conhecia. E mesmo na história do rock, a gente tem uma série de homens brancos
como representantes do rock, mas se fala pouco do Chuck Berry e de outros Aham. artistas negros que estão no coração um pouquinho anterior ao nascimento do rock. E esse filme é emblemático, Bruna. É uma escolha sensacional de análise para falar desse contexto todo. Agora, eu estou bem curiosa para ver o que você achou por aí. O que essas outras vozes, esses outros estudos te trouxeram? Conta para a gente. Olha, eu li uma dissertação da Cristina Maria Mota Ribeiro, chama Questões de Identidade em Ma Rainey e The Piano Lesson, que são, as duas são peças do August Wilson, que escreveu essa peça de teatro que a gente está comentando. E nesse trabalho, ela fala muito sobre a influência do blues na obra do August Wilson. Só que ela não explica como exatamente acontece essa influência, né? Isso que acabou até me gerando essa curiosidade. E uma coisa que eu identifiquei, tanto na harmonia do blues quanto nessa peça de teatro, né, que virou filme, é justamente essa série de tensões que fazem parte da estrutura. A estrutura do blues ela é altamente tensa. A gente, numa música que não seja de blues, né, por exemplo, até no rock, a gente tem uma estrutura que funciona mais ou menos assim. Eu vou tentar explicar, também não sou uma grande especialista em harmonia, mas só para tentar explicar para quem estiver ouvindo e tentar esclarecer. Normalmente, numa harmonia musical, a gente tem um acorde que é a tônica, então, estamos falando de uma música que está em Ré, por exemplo, então tem um acorde lá que é a tônica, que pode ser um Ré maior, Ré menor, enfim. E aí tem outros acordes que compõem essa música, que um deles dão essa tensão, né? Esse caráter mais tenso na melodia, outro acorde que é um pouco mais suave, sutil nessa tensão, e um que resolve essa tensão, né? Tem um quarto ali que dá uma resolvida, porque a gente sente até aquela sensação mais prazerosa ouvindo a música. O blues, ele não tem essa estrutura, ele tem uma estrutura feita basicamente por acordes que são dominantes, então todos eles promovem uma espécie de tensão que nunca se resolve, ou resolve um pouquinho, mas não chega a ser uma resolução absoluta. E aí, quando eu descobri isso, né, em relação ao blues, eu falei, gente, faz todo sentido essa peça, porque ali é uma tensão atrás da outra, né, dentro dos conflitos, entre a gravadora e os músicos, entre os próprios músicos, entre a Ma Rainey, os músicos, a Ma Rainey e a gravadora. Então, assim, tem uma série de tensões que não se resolvem, e ao mesmo tempo a gente não tem um personagem que a gente possa chamar de protagonista absoluto, que é como você comentou lá no início. O grande protagonismo é o racismo estrutural que está ali dentro de todas essas relações, né? E aí que eu entendi, eu falei, gente, então quer dizer que é por isso que o blues é a maior referência desse autor. Ele usa a estrutura mesmo do blues para compor essa peça de teatro. E aí depois, né, eu fui pesquisar, que eu entrei em um site que chama greylane.com e pesquisei um pouco da biografia dele, e assim, não tinha nada dizendo se ele era músico, se ele costumava tocar, mas dizia que ele gostava muito de ouvir o blues, então eu imagino que ele tenha entendido essa estrutura tensa, e ele de algum modo adaptou isso fez uma espécie de imitação na própria estruturação da peça que ele escreveu. Bruna, E isso é genial. Como você. Vou te interromper para fazer uma observação para quem não é músico, para ver se. Eu também não sou música, apesar de gostar muito de cantar e de fazer algumas entradas nesse lugar, mas a linguagem às vezes fica distante de mim. Então, deixa eu ver se eu entendi direitinho. Dá tudo para bem. dizer que o blues tem entre os instrumentos e as vozes desses instrumentos uma estrutura menos hierárquica? Mais Sim, igualitária, no sentido de uma podemos conversa dizer, mais podemos dizer, horizontal? o que acontece é que cada voz e cada nota musical ali, né, tudo que compõe a estrutura dessas músicas de blues, elas estão meio que num esquema de paridade mesmo, que ao mesmo Certo. tempo gera uma tensão. A gente vê ali, para quem viu o filme pelo menos, né, a gente vê que eles estão fazendo várias discussões, falando da vida deles, das histórias que eles viveram, e a gente não tem uma situação desigual, né, dentro
da relação deles. A gente tem, talvez, um que é um pouco mais... o Levi, que é o personagem que o Chadwick Sim, Boseman sim. fez, ele é um pouco mais moderno, né? Ele é um pouco mais jovem do que os outros, então ele talvez se destaque um pouco mais, mas ainda assim eles não têm... A discussão, ela é completamente tensa e nesse aspecto ela é extremamente homogênea. Tem uma Certo. questão de igualdade, sim. É um filme bluesístico do começo ao fim, em todos os aspectos. É muita metalinguagem, né? Sim, E exatamente. é quando a gente fala do que a gente está falando, dentro do que a gente está falando. É muito complexo, é muito bonito, Bruna, e muito pertinente essa análise hoje. Né? E é E- bonito perceber que é uma peça de teatro e é um filme que está no Netflix, portanto é acessível. Dá para todo mundo Exatamente. assistir. Eu até sugiro que quem está ouvindo a gente assiste e vem ouvir de novo, porque faz um sentido que transforma o filme completamente. E assim, para mim foi maravilhoso perceber isso, assim, eu falei, as coisas parece que elas acontecem no tempo que tem que acontecer mesmo, porque eu tinha muita vontade de estudar mais sobre linguagem musical para melhorar até meu próprio trabalho, né, para entender mais o que eu estou fazendo, e eu não tinha muito tempo, até sem dinheiro, sem, né, pensando, vou deixar isso mais para frente, assim que eu puder, eu paro para estudar. Veio a pandemia, os shows foram cancelados, eu fui pegando outros tipos de trabalho, né, mais trabalhos de redação, e aí eu parei para estudar, falei, agora eu acho que eu vou começar a estudar, já que eu estou sem muitos shows marcados, estou com um pouco mais de tempo, e eu estudei essa parte de harmonia do blues bem próximo desse momento de assistir esse filme, né, e retomar todo esse material, esse texto do August Wilson sobre a Ma Rainey, sobre o racismo estrutural americano, né, nesse período. E dentro dessa história tem uma série de outras tensões que a gente pode até comentar, assim. A gente estava falando da presença da mulher, né, Exato. dentro da música. É, Sim. ali, eu acho que a Ma é o único personagem feminino que tem. Ela tem até uma namorada que aparece ali, mas ela tem um papel bastante secundário ali na, Sim, exatamente. no tecido da narrativa, né? E, e as outras mulheres que são citadas, né? O Levi fala da mãe dele, que foi violentada, barbaramente violentada, quando ele ainda era criança. Todas as mulheres de quem eles falam, elas não estão num papel de poder, elas não estão numa situação de poder fazer escolhas. A única mulher que tem um papel, assim, a possibilidade de fazer algumas escolhas ainda é a Ma Rainey, que é a pessoa Não, mais intransigente da peça. Aí a gente entende porque ela é assim, né? Ela teve que não, marcar o seu lugar. exatamente. E mais, Bruna, as mulheres que existem como citações nesse filme, elas são contadas pelos homens, né? Elas estão Exatamente. contadas através do relato masculino. É uma versão masculina do que foi sua própria história. E a Maia é uma personagem, não posso dizer protagonista, porque concordo com você que existe uma horizontalidade, mas ela ali está contando sua própria história. Sim, é a única mulher que está contando sua própria história. Então, a gente passa a entender. Lógico que fica uma coisa um pouco caricata, até ela exigindo a Coca-Cola dela. Eu só vou gravar essa música se tiver minha Coca-Cola. Mas a gente vai comprar depois. Não, eu quero que compre agora. Fica uma coisa um pouco até forçada, assim, mas você percebe que ela decidiu isso, ela diz isso durante. Tem até esse trecho da peça, roda bastante aí nas redes sociais, que ela diz, né? Eles não se importam comigo, eles só querem minha voz. Uma vez que eu gravei, que eu fiz essa gravação, eu já ninguém vai estar preocupado com o meu bem-estar, com quem eu sou, eles só querem vender essa gravação. E aí é até importante a gente comentar que esse período da história dos Estados Unidos, eles faziam, como os negros do Sul foram libertados, assim, nem sei como dizer isso de uma maneira mais correta, assim, dentro da história mesmo, né? A escravidão acabou no Sul e aí eles começaram a migrar para outras regiões do país. No filme isso fica bem claro no início, né? A grande migração dessa população negra do Sul para o meio e para o norte dos Estados Unidos.
E... peraí, gente, só um minutinho aqui, deixa eu só pegar aqui o trecho que eu queria comentar. Isso acontece lá pelos anos 20, e essa presença da população negra nessas regiões faz com que as gravadoras comecem a pensar em vender para eles um produto que eles chamam de race music, que é horrível, né? Uma coisa extremamente pejorativa, que são músicas desses estilos musicais que seriam supostamente mais agradáveis ao público negro. Então, é mais ou menos como a gente pegar uma coisa que os negros fazem e vender para eles, sabe? Era mais ou menos essa a ideia. Um tipo de bizarrice do mercado, né? Assim, exatamente. Quando eu li isso, eu fiquei horrorizada. Se apropria do discurso e vende como coisa exclusiva o que é uma cultura e que tem um discurso de lugar de fala, enfim, a gente vê tanto isso, né? Sim. É como uma rede de fast food começar a falar sobre veganismo e para vender sanduíches veganos, enfim, e outras cositas mais tão presentes hoje nessa, né, hoje. Nessa transformação rápida de mercado que a gente vê, nessa adaptação toda. É o capitalismo engolindo tudo, né? E devolvendo para a gente pagar por isso. Exatamente. E aí, os músicos, eles ganhavam mal nessa época, assim, esses músicos que faziam essas gravações, os valores giravam de $25 até $200, que é o que a Má ganha. No final, aparece ela recebendo o pagamento, ela ganha $200. Só que ela tem aquele contrato que ela até fala que não assinou, o empresário vai atrás dela e pede para ela assinar. Nesse contrato, ela abre mão dos direitos em relação às vendas. Então, assim, nessa época, eles gravavam as músicas com esses músicos, pagavam pela gravação, né? Pelo ato de estar lá no estúdio e fazer a gravação, efetivamente, mas eles não recebiam pelo volume de vendas. Então, assim, é uma coisa tão... É o ápice da exploração, né? Você não dá para a pessoa o direito de receber pelo seu próprio trabalho. Então, o que fica assim muito explícito para mim é que, por mais que a Má ela tenha essa situação de enfrentamento e de gerir sua própria carreira, ainda é muito difícil vencer essa questão do racismo, porque está dentro das estruturas mesmo, assim, não tem como... É uma situação que não vai se resolver. Até o fim do filme, ele não se resolve. E depois do filme, na nossa história, nas nossas vidas, a gente vai continuar vendo essa situação horrível, porque está tão dentro da nossa sociedade, está tão dentro das estruturas, está dentro do que a gente pensa, e a gente precisa lutar contra isso, né? Que é uma situação que é difícil de resolver. E ali, né, a gente passa o tempo todo esperando que alguma coisa se resolva, que os conflitos se resolvam, que as situações ali entre eles se resolvam, mas a gente também tem que pensar que é um dia de gravação, então é muito difícil realmente que essas tensões entre eles possam se resolver. E são diversos, são conflitos que vão aumentando, vão gerando uns aos outros ali. E não tem final feliz, né, Bruna? Não tem final feliz. E ainda hoje essas questões estão à flor da pele. Ainda hoje é muito importante que isso seja discutido, não só entre pessoas negras, mas também entre pessoas brancas, para que os brancos não se percebam mais como o centro do universo e se percebam num contexto de diversidade. E ali, assim, só para mostrar como que esse autor entendia realmente essa questão da estrutura de poder, na peça de teatro, acho que no filme isso não fica tão claro, mas na peça de teatro, o Sturtevant e o Irving, que são os únicos brancos ali que passam a maior parte do tempo durante a peça, eles ficam numa sala que é em cima, assim, é tipo um sobradinho. Então, na parte de cima é a cabine de controle, aí embaixo tem o estúdio, né, onde ficam os músicos para gravação, e a sala onde eles se reúnem para ensaiar. Então, assim, estruturalmente ali a gente já vê essas questões de poder, que os brancos em cima e os negros embaixo. Então,
até nisso, assim, ele pensou para poder mostrar que realmente é uma questão estrutural, não é uma questão de que a gente consegue resolver com facilidade, é uma questão estrutural, realmente. Sim, é preciso muita atenção nisso e é preciso que a gente acorde todos os dias pensando no combate mesmo do racismo, né? Essa questão agora na pandemia, nesse momento do Brasil, está muito latente, e acho que sempre esteve latente, mas agora, com as redes sociais, a gente sabe diariamente do genocídio da população negra carcerária no Brasil, da Uhum, quantidade de crianças mortas pela polícia e crianças negras que vivem em situação de risco algumas, muitas periféricas. A escolha desse filme, Bruna, e a escolha dessa discussão é fundamental. E aí, a partir da arte, a gente consegue fazer uma coisa importante, que é construir conhecimento acerca da sim, gente mesmo e do nosso contexto. eu Né? achei muito Voltando àquilo que importante. você falou a respeito da arte não ser considerada um trabalho, ou para muitas pessoas é alguma coisa menor, como um passatempo, como um entretenimento, como uma distração. É no momento da pandemia, quando a sociedade inteira entra em crise, que a arte se faz necessária como um mecanismo de sobrevivência, né? Como Sim. uma chance de falar quem a gente é e de se lembrar para onde a gente volta num momento de crise tão intenso assim. Bruna, canta pra gente um blues mais ou menos dessa época, se tiver algum deles assim que tá facinho, que tá escorregando da sua boca, seria tão gostoso te ouvir aqui nessa conversa. Tá, eu vou cantar, então, um que... na verdade, ele está entre o blues e o jazz, assim, ele é até mais considerado um jazz, mas como o blues é o coração do jazz, eu acho que encaixa bem, que é uma música de um compositor chamado Duke Ellington, e se chama I Ain't Got Nothing But the Blues. Então, vou cantar. Com vocês, Bruna, vai lá, querida. Ain't got the change of a nickel. Ain't got no bounce in my shoes. Ain't got no fancy to tickle. I ain't got nothing but the blues. When trumpets flare up, I keep my hair up. I just can't make it coming down. Believe me, Pappy, I can get happy since my ever left me, baby, left town. Ain't got no rest in my slumbers. Ain't got no Felicia Bruce. Ain't got no telephone number. I ain't got nothing but the blues. Gente, eu tava nervosa, não sei se vai ficar bom, tá? Vocês analisem aí. Maravilhosa! Uhul! Maravilhosa! Que delícia, Bruna! Que presente! Eu fiquei com muita vontade de perguntar quais são as mulheres do blues e do jazz que te inspiraram nessa caminhada, seja para esse encontro aqui, para análise do filme, da peça, seja para como um guia, como um farol para sua voz. Conta para a gente quais são os seus ícones, pensando em que deve ter alguém que está ouvindo a gente, que começou a cantar há pouco tempo, que está estudando música e que pode, de alguma maneira, se inspirar pelas suas inspirações. Ai, que pergunta maravilhosa. Eu gosto muito da Ella Fitzgerald. Eu acho ela tinha uma capacidade assim de transmitir o que ela sentia que me inspira muito. Gosto muito da Billie Holiday por esse sentimento dela. A Ella Fitzgerald é um pouco mais técnica. A Billie Holiday, ela é sentimento. Ela nunca estudou música, nunca teve essa oportunidade, mas ela buscava transmitir esse sentimento. Acho que as duas são as grandes referências, assim. E a gente tem também uma
das cantoras que inclusive é citada nesse filme, que é a Bessie Smith, que ela é como se fosse a que vem depois da Ma Rainey, assim, na ordem de sucessão, né? Que, infelizmente, o mercado não deixa todas as mulheres estarem participando estarem em evidência, né? Então, sempre tem uma que é a principal. É assim que funciona, infelizmente. E a Ma, ela, nesse momento aí que a gente vê do filme, ela já está ficando um pouco... já tá deixando de estar em evidência e está entrando a Bessie Smith. E a Bessie Smith, ela é muito interessante, assim, porque ela também foi uma pessoa que, naquela época, ela não teve condições de estudar música e ela é genial, assim. As músicas são incríveis, assim, ela tinha uma capacidade de expressar o que ela sentia, assim, que é muito interessante de observar. Então, acho que eu diria, assim, inicialmente essas três. Tem outras que vêm depois, né? A gente tem aí no rock uma Janis Joplin, que já é um outro... É um estilo que tem essa influência do blues, mas que já é mais do rock, né? Mas que eu gosto muito também. E acho que é isso. Vou sugerir essas, acho que a audiência vai gostar muito de ouvir. E Uau! escutem a Ma Rainey também, porque ela tem no Spotify para ouvir, e é um som muito muito bacana, assim, porque é muito moderno. Ela era uma mulher muito à frente do seu tempo, né? Uma mulher negra, na época bissexual, assim, eu acho que a gente tem que entender que ela, né, ela ultrapassou muitas barreiras para ser reconhecida, assim, muito mais do que a gente hoje poderia ultrapassar, né? Então, acho que é uma mulher que merece ser escutada, sim. E acho que quando a gente vê o filme, Bruna, vê se você concorda comigo, eu acho que a gente não deve esperar pouca violência no sentido das ações dela, pouca força ou pouca intransigência, porque ela vem representando, simbolicamente ela fala, através da fala dela, a gente ouve a voz de muitas mulheres que sofreram violências, seja violência concreta ou seja violência simbólica no Sim. sentido da dificuldade de colocar sua voz no mundo. E aí, quando ela se coloca, quando ela vem enquanto personagem representando tudo isso, não tem como ela vir só na doçura e na delicadeza. Não, Ela não tem. precisa vir na força de sua própria história e do que ela representa nesse contexto maior. E esse filme, eu não sei se você vai concordar comigo, assim, eu tenho a impressão que a gente tem é que ele coloca a gente para escutar. Olha, você sente aí, você, espectador, você escute esses músicos, o que eles têm para dizer, você escute essa mulher, o que ela tem para dizer, porque a gente não para ouvir, né? A gente às vezes fala bastante assim, de lugar de fala, a importância de falar, e eu acho que é importante, mas tem a gente que talvez não viva tantas coisas, não viva racismo na pele, não viva, esteja talvez num lugar de um privilégio maior, a gente tem que ouvir, a gente tem que aprender a escutar, né? Então, eu acho que esse filme faz isso. Eu ouvi muita gente reclamar, assim, que é um filme que talvez não tenha muitos fatos acontecendo ali, mas eu acho que ele é importante por isso. Ele faz você ouvir. Ouve a música, ouve essas pessoas, ouve o que elas têm para dizer, aprenda com elas, sabe? Acho que a ideia é bem por aí, assim, dessa história, e acho que é por isso que ela é tão relevante e tão atual, né? E daí o nome, né? A voz suprema do Sim. blues. É uma voz importante. Agora, se a gente pensar no Brasil, Bruna, quem você indicaria, citaria como uma mulher do blues, do jazz, como essa voz dissidente que carrega simbolicamente a força das mulheres negras nesse contexto da música? Eu tenho uma na cabeça, então vamos ver se é a mesma. Eu quero ver se você vai citar essa que está aqui na ponta da minha língua. Olha, aqui no Brasil, eu citaria mulheres do samba. Eu acho que é o estilo que a gente inventou e é o estilo que eu mais consigo enxergar referências, assim. E eu, de cara, assim, pensando em mulheres fortes que ultrapassaram barreiras, eu pensaria na Elza Soares. Eu acho que ela é Pronto, é a uma... mesma. A Ah, mulher do fim ela... do mundo é a própria, é a própria. É a mesma que É, me veio. E assistindo o filme, eu já pensei nela também. Curioso eu como acho que ela é a essas, maior referência. como essas, E assim, eu assisti um show dela aqui no Sesc e foi muito engraçado, porque eu cheguei cedo, assim, eu e uma amiga, e a gente já queria ficar lá na frente, né? Ficar bem perto dela.
E eu nem sabia que não estava bem, tá? Tem um problema na coluna, então ela não pode levantar, né? Ela fica sempre sentada durante o show. Gente, aquela mulher era uma força. A gente não conseguia assim se segurar, a gente gritava, sabe? Porque a pessoa sentada, ela é mais forte do que assim um exército em pé, sabe? Era uma coisa muito absurda. Então acho que ela é a maior referência nossa aqui. Ela é muito incrível Bruna, mesmo. Assim, uma é, voz que é ímpar, né? sim, não, e sabe que agora, há pouco tempo, agora na pandemia, eu fiz alguns podcasts para a Unicef É. e queria muito trazer a biografia de mulheres negras. Quando eu estudei a biografia da Elza Soares, eu fiquei completamente em choque. Essa Sim. mulher passa por situações terríveis, desde um casamento aos 12 anos até a perda de vários filhos em acidentes, se casou depois com um alcoólatra ou garrincha, enfim, Aham. passou poucas e boas e está aí com quase 100 anos, uma voz fabulosa. Eu não tive o prazer de assisti-la agora há pouco tempo, mas esse seu relato é de arrepiar, é isso. Foi incrível. Sentada ela é mulher maior e mais forte do que 100 homens em pé, né? E Sem é uma dúvida. coisa que é, assim, transcendental. Todo mundo tem que assistir um show dela. Eu fiquei encantada. Não, impressionante. E para quem está assistindo a gente agora, para quem está conhecendo o festival aos pouquinhos, a gente está conversando aqui nesse podcast sobre feminismo, sobre cinema, sobre racismo estrutural e tantos outros temas fundamentais. Lembrando que feminismo não é o contrário de machismo. Verdade. Feminismo não é a supremacia das mulheres em relação aos homens. Feminismo é um pensamento de igualdade de direitos e de oportunidades Exatamente. entre mulheres e homens. Só para lembrar e contextualizar, porque existe ainda tanto esse erro, tanto esse equívoco, e a gente pode lembrar todas as vezes para deixar explicadinho para quem está desavisado. Exatamente. Muito bem lembrado. Ai, Bruna, que delícia conversar com você, que delícia te ouvir cantar. Fiquei aqui maravilhada e, poxa vida, a gente vai fazer ainda muitos podcasts conversando sobre temas correlatos a esse, não falando exatamente de cinema, mas queria muito te convidar para estar com a gente, para ouvir, porque acho que você encontra pares potentes nesses outros encontros que a gente vai fazer. Aliás, toda a programação do Fresta tá incrível, assim, tá valendo muito a pena a gente parar para ouvir, para assistir. Acho que compensa muito as ações formativas. A gente tem aí uma programação que é até quando no presencial a gente talvez não tivesse assim tanta variedade de temas e temas tão relevantes, né? Tem alguém em especial que você gostaria de destacar como modo de convidar quem está assistindo, quem está ouvindo a gente Olha, a se inscrever? eu vi que tem, eu não vou lembrar o nome das pessoas que dão, né, que vão estar à frente desses eventos, mas eu vi que tem uma atividade que é sobre a importância de contar histórias, e eu achei é bem interessante porque acaba tendo a ver com o que a gente está conversando aqui também, né, a importância de contar e ouvir histórias. Eu vi que tem o pessoal, vai ter show também, né? Vai ter uma apresentação musical e vi que o pessoal da Trova Lírica vai fazer parte, achei super bacana, porque é uma banda também é uma banda de rock aqui de Rio Preto e que tem também um pouco essa pegada da literatura, né? De envolver música e literatura, falar de temas como a política, assim, que é bem interessante. Acho que esses dois, assim, são um dos que mais me chamou a atenção. E vi também, se não me engano, tem uma ação formativa sobre narrativas indígenas. Se não me engano, é isso que eu vou assistir, que eu também pretendo prestigiar. Bruna, nesse festival a gente privilegiou a entrada de mulheres e principalmente de outras vertentes, no sentido de outras narrativas. Que outras narrativas a gente tem dentro da cidade que não a narrativa branca, masculina e desse lugar vigente de poder? Será que a gente tem a aprender com narrativas negras, indígenas e com outros modos de enxergar o mundo? Acho que nesse momento da pandemia, com a crise que a gente tem, talvez a gente já tenha perdido a hora, a gente esteja atrasado em ouvir
outros paradigmas, outros modos de entender o mundo. Que bom que você está aqui, minha querida, que delícia. Assistam a Voz Suprema do Blues. E para se despedir, o que você diria para meninas jovens que gostam de música, que gostam de blues, de jazz, de rock, e que almejam se tornar cantoras, e que almejam fazer esse mergulho que você fez, Bruna? Eu diria para continuarem, para seguirem, nunca desistirem. A gente a gente perde muitos talentos, assim, por conta dessas questões que a gente comentou ao longo aqui da nossa conversa. E eu diria, não desistam, acreditem em vocês, aprendam o valor que vocês têm. Eu acho que o grande ensinamento que a gente tem dessa história aí que é a voz suprema do blues, né? É a gente acreditar no nosso valor e entender que todos nós temos o nosso valor e a gente tem que apostar nele. Eu diria também que é difícil, às vezes, a gente lidar nesse contexto tão masculino, né, para mulheres que gostariam de cantar rock, cantar blues, mas eu acho que sempre tem espaço, a gente tem que se dedicar e sempre batalhar para que as pessoas consigam conhecer o que a gente tem a oferecer. Não é fácil, nunca vai ser fácil, nunca foi fácil. A gente está vendo aí uma história centenária, né, de lá de 1900, que até hoje a gente percebe paralelos com o que a gente vive nesse momento, mas vale muito a pena você fazer um trabalho do qual você se orgulha. Então, acredite nisso e continue. Acho que era isso que eu gostaria de dizer. Muito bem, muito bem. Meninas, eu espero que muita gente escute essa conversa e que as meninas de Rio Preto e de todo o Brasil possam, de alguma maneira, encontrarem com as suas próprias histórias e com a chance de serem elas a contar sobre seus mundos, suas impressões, através do fato de colocarem sua voz no mundo, seja cantando, escrevendo, dançando, enfim. São muitas as possibilidades de linguagem. Bruna, muito obrigada. Gente, essa foi Bruna Venâncio conversando com a gente para o Fresta. Um beijo grande para você e continue cantando, minha querida, porque sua voz tem força. Um beijo para vocês e muito obrigada, Fresta. Foi um prazer vir aqui conversar com vocês e continuem acompanhando aí essa programação que está super rica. E muito obrigada, gente. O podcast Fresta Sonora acontece dentro da programação do Festival Fresta, que é uma organização, produção e idealização da Companhia Apocalíptica de Teatro. O Festival Fresta foi um projeto contemplado pela Lei Aldir Blanc Municipal, Lei de Emergência Cultural número 14.017, edital de junho de 2020 da cidade de São José do Rio Preto. Esse podcast tem apresentação e entrevistas Kiara Terra, sim, eu mesma. A edição é de Rico Pereira e a produção da Companhia Apocalíptica de Teatro.